Em nome da Associação Brasileira de Direito Tributário, iniciamos, neste momento, a cerimônia de abertura do Seminário Contencioso Administrativo, que tem como objetivo homenagear os 70 anos do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Aliás, pelos 70 anos do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, eu solicito neste momento, mais do que merecidamente, uma forte salva de palmas. Por favor. Parabéns. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa, por gentileza, acesso pelo meu lado direito, o lado esquerdo de vocês no palco. Inicialmente, o vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, ABRADT, Dr. Walter de Souza Lobato. Convidamos o secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, o Dr. José Afonso Bicário Beltrão da Silva. A presidente do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, a doutora Maria de Lourdes Medeiros. A gerente administrativo do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, a doutora Cláudia Campos Lopes Lara. Os ex-presidentes do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais que estiverem presentes, por favor, Dr. Antônio César Ribeiro, Dr. Delcimar Maia Filho, Dr. Enio Pereira da Silva, Dr. Francisco Mota, Dr. José Luiz Ricardo, Dr. Mauro Heleno Galvão, Dr. Roberto Nogueira Lima, Dr. Rogério Lanza Tolentino, Dr. Antônio César Ribeiro e também o Dr. Nelson Pereira de Carvalho. Os convido para que também integrem a nossa mesa, se estiverem presentes, por favor. O Dr. Enio Pereira da Silva e o Dr. Mauro Heleno Galvão. A doutora Luciana Mundim Matos Paixão, que também é ex-presidente do Conselho, por favor. O diretor da Associação Brasileira de Direito Tributário, ABRADT, e também coordenador do curso de Direito do Instituto Isabela Hendricks, o Dr. Marcelo Jabur Rios. Senhoras e senhores, nós queremos agradecer aos patrocinadores deste evento. O nosso muito obrigado à FIENG, ao Instituto Metodista Isabela Hendricks, também a Alex Legis, Reale Alfaiataria e também a OAB de Minas Gerais. Também agradecemos aos escritórios apoiadores. O nosso muito obrigado a Almeida Melo Sociedade de Advogados, Azevedo 7 Advogados, Bernardes e Advogados Associados, Botelho Espanhol Advogados, Gouveia Rios Advogados, Jabur Brandão Alquimim, Janir Adir Moreira e Associados Advogados Tributarista, Junqueira Carvalho Morguel Advogados Associados, Messano e da Mata Advogados, Sacha Calmon Misabel Terzi Consultores e Advogados, Vilas Boas Lopes Fratari Advogados, Winter Carvalho Advogados e Consultores e também Martinelli Advogados. Neste momento nós convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, neste momento nós ouviremos, para a sua saudação, o secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, o Dr. José Afonso Bicário Beltrão da Silva. Aqui na mesa eu gostaria de cumprimentar em nome da Maria de Lourdes, que é a presidente do Conselho, e da homenageada Luciana Mundim, a todos aqui da mesa, minha senhora e meus senhores. Bom, primeiro é um prazer estar aqui para comemorar, para participar desse evento sobre contencioso administrativo, para comemorar os 70 anos do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais.
É um fórum importante, é um fórum democrático, onde participam o setor público e o setor privado, de uma forma paritária, e eles são responsáveis pela aplicação, pela interpretação da legislação tributária, onde os agentes do Estado, que seriam os auditores da advocacia, e os representantes dos órgãos participam e exercitam essa função que é muito importante. Até pelo nome do Conselho de Contribuintes, mostra que o Estado dá importância aos contribuintes, de forma que eles possam, nesse espaço também, fazer as suas reivindicações, as suas interpretações, porque o que a gente sabe é que, ao longo do tempo, a própria legislação do país tornou-se muito complexa, muito extensa, e isso faz com que a gente tenha que ter fóruns para poder ver as diversas interpretações, ver as diversas formas de equilibrar o setor público e o setor privado. A gente sabe que os representantes do Estado têm uma visão pró-fisco, enquanto que os representantes de classe tendem a ter um viés pró-contribuinte. Então, esse equilíbrio é importante justamente para que não haja arbitrariedade e que a gente também possa melhorar e ter simplificações, inclusive, da própria legislação e da aplicação. Acho que é fundamental esse entendimento do Estado em relação aos contribuintes, porque sem eles também você não tem atividade econômica, não tem, inclusive, nem como o Estado cumprir as suas funções. Então, esse equilíbrio é fundamental e é nesse espaço que a gente realiza essas duas visões aqui, antes, inclusive, de ir para ajuizamentos ou para a justiça, quem sabe, que é muito cara e muito lenta. Então, acho que o que puder contribuir nesse espaço aqui é sempre bem-vindo, e a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais estaria colocando o que puder para que esse espaço seja bem prestigiado e seja bem utilizado, tanto principalmente pelos contribuintes, de forma deles conseguirem ter esse equilíbrio nas interpretações e no uso da legislação em relação aos seus direitos e seus deveres. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento nós ouviremos, para a sua saudação, o vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, ABRADT, o doutor Walter de Souza Lobato. Vou ser bastante breve. Queria agradecer imensamente em nome da ABRADT a presença de todos aqui, agradecer muito a presença do secretário e, primeiramente, homenagear aquele que teve a ideia desse feliz encontro, que foi o nosso diretor Marcelo Jabor, quando ele veio a nós para homenagear o Conselho de Contribuintes e a doutora Luciana Mundim. Abraçamos a causa porque ela é mais do que justa. O nosso Conselho de Contribuintes exerce um papel fundamental na construção de um Estado realmente democrático de direito, exerce um papel fundamental na redução de litigiosidade, e esse Conselho de Contribuintes, especificamente do Estado de Minas Gerais, sempre se mostrou muito aberto à discussão das ideias, à dialética que é tão própria do direito. Portanto, eu gostaria, em nome dos meus amigos da diretoria da ABRADT, dar boas-vindas a todos, agradecer muito a confiança e a presença, dizer que com esse evento nós começamos o nosso ano letivo, estamos aí programando mais 6 eventos além do Congresso para esse ano, e tenho absoluta convicção de que nós vamos ter um dia de ótimas e profundas discussões. Muito obrigado a todos. Neste momento, convidamos para sua fala a gerente administrativo do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, a doutora Cláudia Campos Lopes Lara. Bom, gostaria mais uma vez de desejar um bom dia a todos, um dia proveitoso de trabalho, de agradecer a ABRADT
em nome dos meus caros Walter e Marcelo, pela realização do evento, pelo convite para a nossa participação. Gostaria de cumprimentar de forma especial os conselheiros e os presidentes aqui presentes, o doutor José Afonso. É uma grande honra poder participar desse evento com os senhores e senhoras, e a forma que encontramos também de homenageá-los é mostrar um pouco e rapidamente da história do Conselho, de alguns marcos da legislação tributária mineira, alguns marcos relativos ao funcionamento do Conselho de Contribuintes. Eu creio que em cada um desses momentos, desses marcos, vocês se perceberão construindo o Conselho de Contribuintes que hoje existe. Cada um, de sua forma, com sua vivência, com suas experiências, com seus conhecimentos, ajudou de alguma forma a construir esse Conselho que hoje existe e que tem uma história aí ao longo dos 70 anos. Alguns mais voltados para o aprimoramento dos controles internos, outros mais voltados para a implantação de tecnologia que pudesse contribuir e ampliar os serviços prestados, cada um a seu modo, outros ampliando as discussões, propondo alterações para a legislação tributária, cada um a seu modo contribuiu de alguma forma para essa história que eu vou lembrar apenas alguns aspectos e alguns pontos. É a forma, então, que encontramos de também homenagear esses ex-presidentes e a presidente atual do Conselho. Além disso, vejo aqui na plateia várias pessoas que também se identificarão nessa história que eu vou rapidamente contar. São pessoas que participaram ou que participam do Conselho de Contribuintes. Auditores fiscais, servidores, ex-conselheiros, conselheiros. Então, eu creio que cada um de vocês se verá um pouquinho nessa história. De qualquer forma, é fato que a finalidade essencial do Conselho permanece inalterada, qual seja, resolver as questões originadas da interpretação da lei no exercício da revisão do lançamento. Então, vamos lá. Em 1946, com o Decreto-Lei 1618, foi instituído o Conselho de Contribuintes como supremo intérprete das leis tributárias. Naquela época, já com composição paritária, porém funcionando como segunda instância, em forma de conselho pleno, com apenas, à época, 8 membros. A primeira instância era singular, decidindo o superintendente de departamentos, os chefes de serviço e coletores. Havia, à época ainda, o recurso dirigido ao então secretário de Finanças, na hipótese de decisões não unânimes ou tidas como contrária a provas dos autos ou da lei. Em 1968, com a Lei 5.054, o Conselho de Contribuintes permanece atuando como segunda instância, sendo, porém, a primeira exercida pelas juntas de revisão e a segunda apenas o Conselho de Contribuintes em grau de recurso. Em 1972, com a Lei 5.960, apesar de mantidas as juntas de revisão como primeira instância, no Conselho são criadas 2 câmaras de julgamento e a Câmara Superior, todas com composição paritária. Nesse momento, penso que merece destaque o fato de que a presidência é alternada entre conselheiros fazendários e classistas. Em 1973, ocorre a publicação do primeiro boletim do Conselho, que foi publicado até 2011. Esses boletins, não sei se vocês se lembram, mas eles continham as principais decisões do órgão nos exercícios. Sobre o primeiro boletim, eu trouxe aí a primeira folha desse boletim, é uma lembrança, e quero destacar um trecho da mensagem do então presidente, Dr. Nilo Antônio Gaziri, que já naquela época mencionava a importância da evolução e da prática da justiça tributária. Em 1977, com a Lei 7.164, extingue-se as juntas de revisão e o Conselho de Contribuintes passa então a atuar como órgão único na tarefa de julgar as leis tributárias. Cria-se, além disso, a figura do auditor fiscal, hoje assessor do Conselho, com um papel importante que exercem até hoje no Conselho de Contribuintes,
de fazer o saneamento dos autos, a instrução e emitir parecer de mérito em determinadas questões, nos processos notadamente por rito ordinário. O formato, então, nessa época, já é mais semelhante ao que hoje se verifica. Em 1989, outro marco importantíssimo no contencioso mineiro é o artigo 263 da Constituição Estadual, que determina que o Estado instituirá um contencioso administrativo para apreciação de recursos contra as decisões da Fazenda Pública com composição paritária entre fisco e contribuintes. Esse dispositivo até hoje é citado por nós em todos os momentos, todas as apresentações, tamanha importância que ele tem no Estado de Minas. Em 1999 e 2000, é uma época de grandes mudanças internas no Conselho de Contribuintes. Teve início naquela época o desenvolvimento do sistema informatizado do órgão, que foi responsável por fazer o controle dos estoques, que naquela época os controles de estoque de processo eram bastante elevados, e além disso, grandes mudanças estruturais foram feitas. Descentralização da assessoria nas superintendências regionais, aumento do número de câmaras de julgamento para 5, para fazer frente aos estoques que existiam à época. Algumas alterações legais, notadamente no que diz respeito ao rito sumário, dedicação exclusiva dos conselheiros, entre outros. Todas as medidas adotadas nessa época foram muito importantes para a redução dos estoques de processo e para a redução do prazo de tramitação processual. Várias dessas mudanças contribuíram imensamente para que isso ocorresse. A Lei 13.470, do ano de 2000, determina que a presidência do Conselho será exclusivamente fazendária. E, em contrapartida, é extinto o recurso extraordinário dirigido ao secretário de Fazenda. Em 2000, há também a mudança da sede do Conselho, que funcionou por mais de 15 anos lá na Rua Curitiba, no centro da cidade, para onde funciona hoje, na Avenida João Pinheiro. E, no mesmo ano, realizou-se o primeiro seminário comemorativo dos 60 anos do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Lá estavam reunidos à época para fomentar as discussões sobre temas tributários mais de 300 pessoas. Em 2007, essa é uma foto do seminário dos 60 anos. Em 2007, o CCMG realizou sua primeira pesquisa de opinião. Todas as pesquisas que foram realizadas, depois dessa primeira em 2007, foram outras 4 pesquisas, todas elas com o objetivo de conhecer a avaliação do público em relação aos serviços prestados, mas especialmente conhecer novas demandas por produtos ou serviços. Em 2007, a avaliação do público em relação aos serviços prestados pelo Conselho, considerados bons ou ótimos, era de 87%. Em 2015, a última pesquisa realizada no final do ano, esse percentual subiu para 96%. Além disso, em cada pesquisa, várias alterações são feitas no Conselho ou nos serviços em razão das demandas que o público indica na pesquisa. Já alteramos o horário de atendimento, a consulta de acordos na internet, o inventário. Várias foram as alterações feitas em decorrência das demandas do público. Em 2016, em decorrência da pesquisa realizada em 2015, nós ampliamos o espaço destinado às pessoas que aguardam antes da sessão de julgamento. Além disso, criamos, como uma das demandas que verificamos, um e-mail, que está lá no site da Fazenda, para contato direto com a presidência ou gerência do órgão, para críticas, sugestões, demandas. Então, além da pesquisa que a gente faz normalmente a cada 2 anos, tem lá agora esse e-mail que é para falar diretamente com a presidência ou com a gerência para o apontamento de qualquer crítica, necessidade, etc. Então, isso aí é o espaço do atendimento que foi ampliado para atender, como eu disse, uma demanda da pesquisa. No mesmo ano, implantou-se as câmaras de julgamento itinerantes. Essa foi a primeira câmara de julgamento realizada no interior do Estado. O objetivo desses eventos são levar os julgamentos para o interior do Estado e ampliar a acessibilidade em relação aos julgamentos e decisões administrativas.
permitindo que maior número de pessoas conheça e acompanhe o trabalho do órgão e o processo para a tomada de decisão. Até hoje, foram realizados 38 sessões de julgamento nesse formato e atingimos mais de 6 mil pessoas. Pessoas, a maior parte delas, que não conheceriam um julgamento administrativo ou não o teriam acompanhado na sede do Conselho. Por isso, a gente atribui assim, um papel muito importante a esses eventos. Em 2008, na área de tecnologia, é disponibilizado na web a consulta acompanhamento processual, nos moldes semelhantes ao que consta às consultas do judiciário, porém com utilização de uma linguagem bastante simples e acessível para qualquer cidadão, que pode conhecer a partir de agora, em tempo real, qual é a posição do seu processo no âmbito do Conselho. As salas destinadas a sessões de julgamento também foram modernizadas, com instalação de TV, sistema de som e notebook para os conselheiros. Em 2009, o CCMG inicia as transmissões de julgamento para o interior do Estado. Por meio de videoconferência, os auditores fiscais, servidores, podem acompanhar no interior o julgamento realizado em Belo Horizonte. Há, e já houve em várias situações, sustentações orais realizadas em outra cidade e transmitidas para BH. E foram, então, até hoje, transmitidas 40 sessões de julgamento nesse formato, atingindo um público de quase 2 mil pessoas. Em 2010, o CCMG passa a interagir com o público acadêmico, realizando sessões de julgamento nas faculdades mineiras. É um outro trabalho que a gente atribui de muita importância, porque os futuros bacharéis em Direito passam a conhecer mais de perto o trabalho do órgão julgador administrativo. Até hoje foram realizadas 29 sessões de julgamento nesse formato, atingindo um público aproximado de 5 mil pessoas. Em 2014, ocorre a implantação do Diário Eletrônico da CEF, onde passam a ser feitas todas as publicações oficiais do Conselho de Contribuintes, o que representa facilidade de acesso para o usuário, tem muitos filtros de consulta, além de economia para o Estado. Em 2015, a Fundação Getúlio Vargas faz um estudo para aferir a transparência dos contenciosos no Brasil. Elenca inúmeros critérios de informações que deveriam estar disponibilizadas para o público, como todos os resultados, valores de processos julgados, conclusão dos julgamentos, pautas, etc. O Conselho de Contribuintes, então, ele é premiado nas 3 categorias que foram avaliadas. Segundo lugar geral, segundo lugar no que se refere à evolução das informações antes disponibilizadas e as que constavam na época da pesquisa, em 2015, e o prêmio por ser modelo de boas práticas no que se refere à forma e qualidade das informações disponibilizadas. Hoje, 2016, o Conselho de Contribuintes, órgão único do contencioso administrativo tributário, é composto por 3 câmaras de julgamento, além da Câmara Especial e do Conselho Pleno. Conta com 38 servidores, sendo 7 assessores do Conselho, um número também bastante inferior ao que existia no passado, além de 24 conselheiros fazendários e classistas, efetivos e suplentes, sendo que os fazendários, como eu disse anteriormente, atuam no regime de dedicação exclusiva. Julga em média 1.600 processos por ano, com valor médio aproximado de 4 bilhões de reais. O número de processos julgados é mais ou menos o número de processos que entra no Conselho a cada mês e a cada ano, o que demonstra um giro alto do estoque e, por consequência, um prazo de tramitação processual reduzido. Em média, o prazo líquido é de 150 dias no âmbito do Conselho e de 280 dias em média, se considerados os dados desde o recebimento da impugnação até a conclusão da decisão do Conselho de Contribuintes. Quero destacar que todas essas informações estão no site do Conselho, na parte de resultados, inclusive com as decisões e dados históricos. E, por fim, quero dizer que toda essa atuação está calcada nesses seguintes pilares aí colocados: efetuar julgamentos com qualidade e celeridade, desenvolver e envolver os servidores em prol dos objetivos do órgão, prestar serviços com qualidade e atender às demandas do público, promover a aproximação com o público e ampliar a acessibilidade às decisões administrativas
e fazer uso de novas tecnologias em prol do melhor atendimento e maior eficiência. Diante do que foi apresentado, e eu sei que cada um se encontrou em algum desses momentos do Conselho de Contribuintes, eu quero dizer, e eu penso que essa instituição é moderna, apesar dos seus 70 anos, é moderna e dinâmica, atenta à evolução da sociedade e às suas necessidades, que está consolidado um espaço democrático para a discussão e análise das questões tributárias, com possibilidade de participação ativa dos segmentos envolvidos, capaz de resultar na solução das controvérsias com rapidez e menor custo. Por tudo isso, agradecemos mais uma vez os conselheiros pela seriedade e dedicação, e a equipe do órgão, também responsável pelos resultados alcançados, pelo absoluto empenho e comprometimento. A todos os colegas, os nossos sinceros agradecimentos e o reconhecimento pelos serviços prestados. Muito obrigada. Nós vamos fazer agora a homenagem à professora Luciana, através das palavras do professor Marcelo. Eu acredito que não haja forma mais sublime de homenagear um órgão e todos os seus membros, e também, em especial, uma julgadora que, por antiguidade e qualidade, mereceu não só a organização deste congresso paritário para tratar de temas inerentes ao processo tributário administrativo, e também resultou em uma obra para a posteridade. Desta forma, elegemos nós, a BRADT, e eu em especial, pelo carinho que tenho pelos dois homenageados, e para, de fato, homenagear a professora Luciana Mundim, eu gostaria de convidar o Dr. Edivaldo Almada, nosso colega da FIENG, que irá proferir, em breve síntese, também a grandeza, a profundidade e o compromisso desta conselheira que tanto engrandece o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Grande parte das palestras hoje proferidas encontram-se aqui e os senhores poderão conferir de forma mais profunda os temas tratados. Passo a palavra ao professor Edivaldo Almada. Boa noite a todos. Por uma questão de tempo, eu queria agradecer ao professor Marcelo Jabbour, que há 8 meses aproximadamente atrás me convidou para esse momento, representando a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, homenageando não só o nosso ótimo Conselho de Contribuintes nos seus 70 anos, mas principalmente com relação à minha fala, a nossa doutora Luciana Mundim de Matos Paixão. Eu gostaria de chamá-la aqui, viu, Luciana? Eu sei que você não gosta. Viu, doutora Luciana? E o doutor Arthur também. Viu? Enquanto eles vêm, estão presentes os seus pais, os seus familiares, e estão também presentes os colegas do Conselho de Contribuinte, do Conselho de Assuntos Tributários da FIENG, e o meu colega, vice-presidente da FIENG, doutor Flávio Rosco, que falou que queria testemunhar esse momento por admirar tremendamente a doutora Luciana e toda a sua excelente equipe. Por favor, doutor Arthur. Você faz parte da... O nome Luciana, Lúcio, Lúcia, Luciano, etimologicamente quer dizer luz. Aquela ou aquele que vem da luz. E a Luciana tem luz própria, não é? A Luciana é realmente uma pessoa que eu tenho admirado na condição de participante da diretoria da FIENG, e com ela trabalhado, porque ela coordena o conselho que eu tenho a honra de presidir, e eu fico impressionado com a sua capacidade de trabalhar e de atuar. Eu gostaria de fazer algumas revelações sobre a Luciana, viu, doutor Arthur? A Luciana sempre é considerada
entre as melhores, se não a melhor colaboradora do sistema FIENG, há muitos anos. Há muitos anos. E essa é uma qualidade muito grande, porque trabalhar no meio de empresário, não é? Aflito às vezes, nessa conjuntura principalmente atual, é muito difícil. E ela sempre atende a todos, e eu tenho sempre o feedback da qualidade da sua atuação e da sua equipe. Existiu um rei hebreu, por nome Salomão, que disse, certa vez, aproximadamente há 3.000 anos atrás, algo muito interessante, que nós devemos prestar honra a quem merece a honra. Mas se nós formos ver o significado no original, no hebraico, dessa palavra honra, eu creio que a nossa língua portuguesa não consegue expressar toda a magnitude dessa palavra. É muito mais do que nós simplesmente pensamos. Eu diria que essa palavra seria a glória das glórias de uma pessoa que, além de ter um trabalho digno, é uma pessoa ética e é uma pessoa que merece todo o respeito de toda a comunidade onde ela vive e, obviamente, de todos os seus familiares e de todos nós. A doutora Luciana, eu perguntei para ela ali no cantinho, mas eu queria agora revelar, ela me disse que é a decana do Conselho de Contribuintes. Ela está lá por 25 anos, tá certo? Porém, ela ainda muito jovem, que ela ainda é jovem, ela no seu 5º ou 6º ano no Conselho de Contribuinte, quando ainda de contribuintes, quando ainda era na Rua Curitiba, ela foi a sua presidente, né, do nosso conselho. Então, há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, aproximadamente, certamente a Luciana, eu chamo de Luciana, doutora Luciana, plantou uma semente muito boa que certamente foi plantada há 70 anos atrás e está sendo muito bem regada agora pela doutora Maria de Lourdes. Sinceramente, todos vocês falaram sobre matérias contenciosas e eu estou falando sobre uma homenagem. O contencioso, normalmente, a gente fala, né, com o intelecto, com a mente, com o conhecimento. E eu tento exatamente expressar o que já disse, mas principalmente dizer que a minha expressão, em nome da FIENG, em meu próprio nome, em nome do Dr. Flávio, que é meu colega de diretoria, e toda a sua equipe, da doutora Luciana, eu quero dizer a vocês que eu disse tudo isso através e pelo meu coração. Muito obrigado. Doutor Arthur, dia 22 de dezembro desse ano, estarei fazendo 40 anos de um ótimo casamento. Eu só sou o que eu sou por causa da Valéria. Então eu gostaria de convidá-la para estar aqui conosco.
Então, muito obrigado. Em nome da ABRADET, eu declaro encerrado este evento. Agradeço calorosamente a presença de todos. Boa noite.